Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Justiça na Tarde. Em Brasília, 2h12 da tarde. Seja bem-vindo à sua Rádio Justiça em 104,7 FM. A partir de agora você passa a acompanhar ao vivo mais um Justiça na Tarde comigo, Ricardo Viola. Hoje é terça-feira, 13 de março. Seguimos juntos até às 4h30, falando mais uma vez sobre reforma trabalhista. E que reforma que vem dando o que falar, muitas decisões, poder judiciário afora, e decisões que, enfim, repercutem e geram toda uma série de controvérsias sobre a aplicação, até que ponto a lei deve ou não ser aplicada. Temos aqui uma decisão da semana passada, decisão de primeira instância da Justiça Trabalhista de São Paulo, mas exatamente da 75ª Vara do Trabalho de São Paulo, que está sob a responsabilidade do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, sediado na capital paulista. E ouçam bem essa decisão, uma decisão liminar ainda, uma decisão provisória, garantiu o direito ao recolhimento da contribuição sindical a um sindicato da região. Isso quando a reforma trabalhista derruba a contribuição sindical obrigatória. Então, aqui temos um choque de entendimentos entre o que compreende o Poder Judiciário e o espírito da lei que traz a reforma trabalhista, lei que está valendo no país há 4 meses, já que entrou em vigor em 11 de novembro. Segundo o juiz autor da decisão, o juiz do caso, uma lei ordinária não pode dispensar o recolhimento da contribuição sindical. Por que será? Vamos debater o porquê desse entendimento. E claro, é mais uma decisão para a gente voltar a falar aqui sobre esses e outros pontos controversos da reforma trabalhista e que ainda estão em aberto, ainda há muitas decisões judiciais em que continuam em jogo as principais alterações da reforma trabalhista. Você ouvinte, claro, sempre nosso convidado especial para participar do programa. Se tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta sobre a reforma trabalhista, basta escrever ou então enviar o seu áudio para a gente. Nosso número de WhatsApp é o 999758140, 999758140. O código de área é o 61. E vamos então direto ao que interessa. Já temos entrevistado ao vivo do outro lado da linha. Eu vou começar por ele, que é nosso colaborador amigo de longa data da Rádio Justiça, o juiz do trabalho Rodolfo Pamplona Filho. Juiz do trabalho lá no estado da Bahia, doutor em Direito, coordenador de curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho. Meritíssimo, seja bem-vindo mais uma vez à programação da Rádio Justiça. Sempre uma alegria contar com a sua presença. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. É sempre um prazer estar com vocês aqui da Rádio Justiça, esclarecendo as dúvidas do cidadão e tendo a oportunidade, de prestar esse serviço que é tão importante, de tirar dúvidas, de esclarecer, de reforçar a cidadania. Meritíssimo, antes aqui da gente explorar o mérito desta decisão da Justiça Trabalhista lá do estado de São Paulo, perguntar o seguinte ao senhor. Foram mais de quase 200 pontos alterados pela reforma trabalhista na CLT e de lá para cá muitas decisões do Poder Judiciário Trabalhista favoráveis, contrárias. Só no Supremo Tribunal Federal ontem, a mais alta corte de justiça do país recebeu a 20ª ação contra mudanças da reforma trabalhista. E aí vai a questão, tudo isso está gerando um cenário de insegurança jurídica, Meritíssimo? Olha, é natural que qualquer modificação legislativa passe por um período de maturação, passe por um período
de reflexão sobre as efetivas repercussões do que o novo texto acarreta. Note que nós não estamos no império de uma interpretação única, de uma ditadura de um pensamento único. É sempre possível que as pessoas proponham formas diferentes de interpretar novos dispositivos. E isto eu falo com absoluta liberdade para dizer que, independentemente de eu concordar ou discordar do posicionamento do ilustre colega, parece-nos que é algo fundamental da democracia termos a oportunidade de ter voz e de tentar suscitar visões diferentes sobre o tema. Meritíssimo, antes ainda de partir para o mérito, e não no sentido aqui de fazer um comentário ou manifestar uma opinião, mas sim de explicar para o ouvinte o que está em jogo, para que fique bem claro quais são as diferentes posições colocadas à mesa. Mas ainda antes de partir para o mérito, eu pergunto o seguinte: será que o fato de tantas ações e tantas decisões nos mais diversos sentidos sobre a reforma trabalhista, será que isso talvez não coloque aí o fato, ou revele o fato de que esta reforma talvez precisasse de mais tempo para ser melhor debatida e para não gerar tantas dúvidas? Bem, analisando especificamente a sua importantíssima pergunta, nós precisamos ter em mente que realmente a reforma trabalhista, a Lei 13.477 de julho, com vigência a partir de novembro, ela foi feita de forma acordada. Ela foi feita de maneira muito rápida, sem uma devida discussão e maturação com todos os órgãos e interlocutores da sociedade. Foi de um determinado momento político, refletindo aí em função de uma crise política e uma determinação de uma mudança tão substancial, tão mais positivos, são 174 artigos, para não falar de incisos e outros dispositivos, em que houve modificações e que não houve sequer uma discussão prévia, mas sim algo que foi apresentado no momento do relatório na Câmara dos Deputados e depois progredindo sem acolhimento, tendo a ser modificado. Certo? E nesse ponto temos uma participação certeza, porque a lei, como fruto de uma preocupação social, deve ser, para maior legitimidade, ser discutida, ser maturada, ser refletida, para saber efetivamente o seu sentido e alcance. O senhor falando então sobre exatamente as críticas que podem ser feitas ao processo, a maneira como a reforma trabalhista tramitou e foi discutida e debatida no Congresso Nacional, e tão logo foi aprovada, tão logo entrou em vigor, já se foi editada uma medida provisória trazendo novas alterações em cima dessas mudanças colocadas na CLT. No entender aí dos especialistas em direito do trabalho, dos operadores do direito na justiça, atuantes na justiça trabalhista, meritíssimo, essas mudanças da medida provisória vão pacificar, vão trazer um maior consenso, ou na verdade seria o tipo de situação em que a emenda sai pior do que o soneto? Eu acho que a melhor resposta é essa colocada ao final, porque o fato é que nós tivemos 120 dias de uma vacatio legis, o que é isso? 120 dias de um período para estudar as modificações empreendidas pela lei, né, para pensar nessa aplicação, e de repente, com apenas 3 dias de vigência, aí, contando dias não úteis, né, um final de semana, vem uma medida provisória e modifica a disciplina. Acho que no conteúdo, no mérito da medida provisória, analisando sobre ela até apazigua alguns efeitos, ou diria, ameniza alguns efeitos deletérios da lei. Mas isso é uma questão pessoal de posicionamento sobre o conteúdo. O fato é que não nos parece razoável ficar editando uma lei que já foi feita em toque de caixa
e de repente, sem qualquer discussão, porque a medida provisória é apresentada sem discussão, é apresentada como vontade da Presidência da República, a discussão é a posteriori, é no Congresso Nacional, trazendo já modificações, né? Nós ficamos estupefactos com esta situação de uma imprecisão ou de uma insegurança legislativa. Note como isso é importante. Por quê? Porque quando alguém tem a vontade de fazer uma crítica a uma decisão judicial que dá um entendimento diferente, faz-se muitas vezes a crítica com a ideia de que isso geraria insegurança. Mas perceba que o próprio editor da norma já gerou insegurança ao fazer um processo legislativo sem discussão e depois emendar, na verdade, fazer uma medida provisória modificando a disciplina também sem discussão. Então, a discussão acaba indo a posteriori para o Poder Judiciário, que pode interpretar de um jeito ou de outro, pois isso, na verdade, é uma garantia do cidadão, já que ele não participa diretamente do processo legislativo, do processo de edição da norma, ele pode colaborar, apresentando ao Poder Judiciário a sua visão e pedindo a aplicação dessa forma. Eu converso ao vivo no Justiça na tarde desta terça-feira, 13 de março, com o juiz do trabalho, Rodolfo Pamplona Filho, juiz do trabalho no estado da Bahia, doutor em Direito e, além disso, coordenador de curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho. Programa para mais uma vez falar na programação da Rádio Justiça sobre a reforma trabalhista e os embates que ainda são travados em torno da matéria. Na semana passada tivemos mais uma decisão da Justiça do Trabalho a respeito, e essa é uma decisão de primeira instância da Justiça do Trabalho lá no estado de São Paulo, garantindo, autorizando a cobrança de contribuição sindical. Uma decisão, ou melhor, a decisão se refere a este ano de 2018 e exige o recolhimento no mês de março quanto aos novos admitidos, independentemente de autorização prévia e expressa. E aqui também, meritíssimo, um momento desse esclarecimento para o nosso ouvinte, no seguinte sentido, porque no popular, para quem não está familiarizado com o meio jurídico, se tem aquela ideia de que ao magistrado, ao juiz, ao desembargador, ao ministro, cabe apenas aplicar a letra fria da lei, nada mais. E temos muitas e muitas decisões da Justiça do Trabalho, desde que a reforma trabalhista entrou em vigor, que em um primeiro momento parecem contrariar o que está previsto na norma, expressamente na norma, atentando contra a letra fria da lei, a literalidade da lei. Eu pergunto, de modo geral, não só na questão da contribuição sindical, meritíssimo, mas também em outros temas que ainda geram polêmica na reforma trabalhista, qual é o fundamento do magistrado para se entender que não é preciso se apegar à literalidade, à letra fria do que está na norma? É preciso explicar um pouco mais devagar essa questão, que é uma questão muito importante e complexa. É preciso explicar ao cidadão que, quando falamos da letra fria da lei, nós estamos dizendo literalmente da literalidade do dispositivo. O dispositivo pode ser aplicado da forma como se contém na sua literalidade, ou pode ser interpretado também por outros métodos. Que métodos são esses? Métodos sistemáticos, métodos finalísticos, ou seja, teleológicos, métodos históricos, métodos que vão depender do sistema como um todo. E é preciso, neste ponto, preservar a possibilidade de interpretação. Me permita falar um pouco na condição de professor, né? É óbvio que a gente tem de perceber que nem sempre a interpretação literal é a melhor. Um exemplo que se dá no primeiro semestre da faculdade é, se estiver uma placa dizendo é proibido entrar com cachorros em um determinado local, isso está dizendo que é proibido entrar com cachorros, confere. Mas está autorizado entrar com leões, com cavalos, com ursos, com onças.
Não, porque não é a literalidade da lei, a proibição de entrar de cachorros. É a literalidade de entrar com animais que possam causar algum distúrbio, Então perceba que nem sempre a interpretação literal é a mais adequada para o momento. Tudo isso, querido Ricardo, tem que ser muito bem explicado. Por quê? Porque independentemente de se concordar ou não com o entendimento do magistrado X ou Y, é preciso preservar sempre essa possibilidade de discussão, porque isso é um preço que nós temos que ter em função de um regime democrático. E agora sim, já até se encaminhando para o final da entrevista, um aspecto e talvez o aspecto central do mérito dessa decisão lá da Justiça do Trabalho de São Paulo, a Justiça do Trabalho em primeira instância, em primeiro grau, autorizando a cobrança de contribuição sindical, mesmo quando a reforma trabalhista, de forma expressa, coloca um ponto final na obrigatoriedade dessa forma de contribuição. E o juiz do caso afirma na decisão que uma lei ordinária não pode dispensar o recolhimento da contribuição sindical, abre aspas, já que tal tipo de alteração depende de edição de lei complementar, sendo flagrante a inconstitucionalidade, fecha aspas. Meritíssimo, sem claro aqui um comentário, uma opinião a favor ou contra, mas traduz para a gente, Meritíssimo, o que está por trás desse argumento. Ricardo, é muito bom ser entrevistado por você, que é um jornalista ético e preocupado com o esclarecimento do cidadão. E por quê? Porque eu faço esse elogio público? Justamente por isso, porque na condição de magistrado eu não posso dizer se está certo ou se está errado, porque é um processo em curso. Mas o esclarecimento do cidadão é fundamental. Qual é a ideia? Na própria Constituição, né, e no próprio sistema tributário, disse que a matéria referente a tributos, leia-se tributo como o gênero do qual temos impostos, taxas, contribuições de melhoria em geral, entre outras formas de tributação, elas devem ser disciplinadas por lei complementar. A discussão, portanto, é o antigo imposto sindical, a contribuição sindical, prevista na CLT, poderia ser revogada por uma lei ordinária ou precisaria ser feita por uma lei complementar, que tem um quórum diferenciado, que tem um processo diferente de elaboração? Este é o ponto fundamental da decisão. Para os magistrados, que entendem que essa contribuição, por ter uma natureza tributária, só poderia ser modificada por norma complementar e não por norma ordinária, eles vão considerar que, neste ponto, a previsão constitucional de extinção da contribuição sindical seria inconstitucional. Para aqueles outros magistrados que entendem que o fato da previsão originária está numa lei ordinária, né, e nesse ponto a lei ordinária está revogada, né, teríamos a possibilidade da extinção. Então, o ponto básico a ser discutido em sede de recurso vai ser esse. Então, o que é que o cidadão precisa saber? Não há, nesse ponto, uma determinação geral e abstrata para todos os trabalhadores se é devido ou se não é devido, mas sim que, neste caso concreto, entendeu esse juízo. A matéria vai ser objeto, fatalmente, de recurso no segundo grau e pode ir para um terceiro ou, quiçá, ao Supremo, se for entendido como matéria constitucional. E aí teremos, aí sim, uma pacificação deste conflito. É bom o senhor colocar, essa decisão só vale para o caso concreto que chegou à 75ª Vara do Trabalho de São Paulo, e até aqui acabei me omitindo de fornecer maiores detalhes para o ouvinte de que essa ação que ganhou uma decisão liminar, uma decisão provisória favorável, foi uma ação apresentada pelo Sindicato dos Empregados em Empresas de Industrialização Alimentícia de São Paulo e região. E lembrando ainda que a contribuição sindical, a cobrança equivale a um dia de trabalho de cada empregado da categoria e era obrigatória a todos os contratados seletistas
até a aprovação da reforma. E o tópico contribuição sindical, ou fim da contribuição sindical obrigatória colocado pela reforma trabalhista, inclusive já está aqui em andamento no Supremo Tribunal Federal. A reforma trabalhista coloca a contribuição sindical como facultativa e está sendo criticada em nada mais, nada menos que 14 processos em andamento no Supremo Tribunal Federal. E aí, por fim, meritíssimo, ponto final aqui na entrevista, mas para que não reste dúvida ao nosso ouvinte, o Supremo Tribunal Federal se manifestando, aí bate o martelo, palavra final, não tem mais questionamento. Havendo a manifestação do Supremo Tribunal Federal em sede de controle de constitucionalidade, essa decisão tem efeito vinculante, ou seja, repercutirá no outro processo que ainda está em curso. Juiz do Trabalho Rodolfo Pamplona Filho, ele é que é juiz do trabalho no estado da Bahia, doutor em Direito e coordenador de curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho. Meritíssimo, muito obrigado não só por essa entrevista, mas por essa aula com tantos esclarecimentos para o ouvinte sobre os principais pontos da reforma trabalhista e também sobre o mérito desta recente decisão da Justiça do Trabalho de primeira instância lá no estado de São Paulo. Uma ótima semana e até a próxima. Ricardo, é um prazer estar com vocês, é um prazer esclarecer e servir ao cidadão. Em Brasília, 2h34 da tarde, você ouvinte ligado na Rádio Justiça em 104,7 FM, segue acompanhando o seu Justiça na Tarde ao vivo. Hoje é terça-feira, 13 de março. Mais uma vez, o tema é reforma trabalhista e nesta edição mais especificamente a polêmica contribuição sindical facultativa, porque a reforma trabalhista acabou com o recolhimento obrigatório. Até a reforma trabalhista, a cobrança equivalia a um dia de trabalho de cada empregado da categoria e era obrigatória a todos os contratados seletistas até a aprovação da reforma. Antes de conversar aqui com a nossa próxima entrevistada, que já está ao vivo do outro lado da linha, reforço o convite para que você participe do programa. Se tiver dúvida, tiver pergunta, lembre-se, a reforma trabalhista alterou quase 200 pontos da CLT, então é difícil de se imaginar alguém, de modo geral, que não seja especialista na área, tendo decorado quais são essas 200 alterações. Então, perguntas e dúvidas são praticamente inevitáveis. Desta forma, se tiver uma questão para colocar, basta escrever ou mandar um áudio via WhatsApp. Nosso número é o 999758140, 999758140. Código de área é o 61. Seguimos aguardando a sua participação. Agora sim, vamos para a nossa próxima entrevistada de hoje, a advogada Caroline Sena, especialista em registro sindical no Ministério do Trabalho, pós-graduanda em Direito Sindical, secretária adjunta da Comissão de Direito Sindical e Associativo da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Caroline, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigado por nos atender. Uma ótima tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma grande honra falar com vocês novamente. Doutora Caroline, no Supremo Tribunal Federal, das 20 ações questionando a reforma trabalhista, a maioria absoluta, 14, se colocam contra o fim da contribuição sindical obrigatória. Temos essa decisão de hoje, tema do programa, também se alinhando no mesmo sentido. De modo geral, a respeito desse tema, como vem se posicionando a Justiça Trabalhista país afora? Pois bem, Ricardo, de fato, como você bem pontuou, nós temos a maioria absoluta das ações de controle concentrado de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal relativamente ao fim ao pretenso fim, né, da contribuição sindical obrigatória. A grande verdade é que a Lei 13.467 introduziu profundas
e significativas alterações no mundo do trabalho. E como você também pontuou, novamente eu repito, uma delas acabou por atingir em cheio a própria subsistência da organização sindical. Eu gostaria de rememorá-los que já no Fórum Nacional do Trabalho, ali nos idos de 2008 se pretendeu abordar a questão da obrigatoriedade da contribuição sindical. Mas ali ela foi prevista como o possível fim da contribuição seria de forma gradual e não tão assodada como nós tivemos agora com a reforma trabalhista. Uma reforma que acabou por inserir uma reforma sindical sem prévio debate, sem o necessário debate, e de fato ela colocou em xeque a própria organização sindical dos trabalhadores. Muito mais dos trabalhadores, porque é bom ressaltar que dessas 14 ações no Supremo Tribunal Federal, uma delas é patronal. E o sistema patronal, como todos sabem, não sobrevive apenas da contribuição sindical obrigatória, ele também sobrevive do sistema S, SESI, SESC, SENAI. A grande, esmagadora maioria da receita do sistema patronal vem do sistema S. Mesmo assim, eles também são autores de uma dessas ações, o que demonstra a grande fragilidade que o fim da contribuição sindical impõe, porque ela vem em nossa Constituição desde 1937, ela foi prevista, e ela representa, sem sombra de dúvida, a maior fonte de custeio na organização sindical brasileira. Ora, nós não poderíamos ter introduzido essa alteração na Lei 13.467, que é a reforma trabalhista, sem um prévio debate ou sem um período de transição ou de ajuste da organização sindical para uma nova forma de custeio. Além disso, essa reforma tem trazido uma turbulência, né, na Justiça do Trabalho como um todo. E a respeito da contribuição sindical, nós temos o TRT no Brasil afora, alguns TRTs, 15ª região, 12ª região, 2ª região, nós temos várias decisões em primeiro grau que têm afastado a aplicação do artigo 579 nos moldes que a Lei 13.467, que é a reforma trabalhista, pretendeu trazer, uma suposta facultatividade. Então, em sede de primeiro grau, nós temos já boas decisões que não têm aplicado, que têm entendido inconstitucional a alteração da reforma trabalhista no âmbito da contribuição sindical. Do ponto de vista, saindo do jurídico legal para o político, quer dizer, antes da reforma trabalhista ser aprovada pelo Congresso Nacional, esse ponto da contribuição sindical obrigatória, o fim ou não, era pelo menos o que ganhava maior notoriedade nas notícias, nos meios de comunicação, e dando conta inclusive das negociações no Congresso Nacional, do lobby, da pressão das entidades, das maiores entidades sindicais do país, e se falava até mesmo inclusive de a medida provisória que ainda está sendo discutida, em que inclusive há 2 semanas foi prorrogada por mais 60 dias, ou melhor, 120 dias ou 60? Não, 60 dias, de essa medida provisória. Na medida provisória, a contribuição sindical, a obrigatoriedade de retornar. Qual a expectativa de que a medida provisória continue em andamento, continua sendo discutida, muitas emendas sendo apresentadas pelos parlamentares, deputados federais e senadores? Há ainda a expectativa de que a obrigatoriedade ou a facultatividade da contribuição sindical seja derrubada para o retorno à obrigatoriedade via medida provisória, ou já se perdeu a esperança nesse sentido? Não se perdeu a esperança nesse sentido, porque é como eu estava explicando anteriormente. Esse assunto da contribuição sindical, a obrigatoriedade, a constitucionalidade, já foi por inúmeras vezes, muito antes da reforma trabalhista entrar em vigor, na verdade da Lei 13.467 entrar em vigor, muito antes ele já foi debatido, porque os defensores de que a contribuição não seja mais obrigatória diz que fere a liberdade sindical, ninguém teria que ser obrigado a pagar, mas
fato é, e isso ainda envolve um pouco do jurídico, o fato é que uma lei ordinária não poderia ter modificado um preceito constitucional. A contribuição sindical, ela está ali prevista no artigo 8º, no inciso 4, e ele diz, independentemente da contribuição prevista em lei para o sistema, né, para o custeio da organização sindical como um todo, mas essa contribuição prevista em lei tem que ser em lei complementar. Nós não temos como vislumbrar uma lei ordinária destituindo um comando constitucional. Então, do ponto de vista jurídico, eu creio que vai ser muito difícil o Supremo se debruçar sobre essa questão nas ADIs e não perceber que, de fato, uma lei ordinária não poderia ter trazido esse tipo de transformação. Então, nesse ponto, minhas expectativas, e creio que as expectativas de muitos, têm sido positivas, até com base nas próprias decisões de primeiro grau que nós temos visto Brasil afora. Agora, do ponto de vista político, de fato, a pressão é muito forte. Nós sabemos que a contribuição sindical obrigatória, ela é, de fato, a principal fonte no movimento sindical de custeio. Então, ou vai se trabalhar de uma transição, ou uma suposta contribuição negocial, talvez suposta não, mas quem sabe uma substituição por uma contribuição negocial. Tudo isso pode vir a ser trabalhado em sede de Congresso Nacional, e creio eu que dentro dessas mais de 900 sugestões, a grande maioria envolva, porque a medida provisória 808, ela não trouxe o tema da contribuição sindical, daí porque todas essas sugestões acabaram envolvendo o tema, boa parte das sugestões envolveram o tema. Creio eu que se a contribuição sindical obrigatória, se ela não for mantida, nós teremos talvez um lapso temporal para que a gente consiga passar de uma forma de custeio para outra, muito provavelmente uma contribuição negocial, até porque quem não defende a contribuição sindical muitas vezes não observa e que o movimento sindical ele é extremamente importante no nosso dia a dia, na própria história do Estado Democrático de Direito. Nenhuma das nossas conquistas, nenhuma delas não passou pelo sindicato. Tudo que nós temos hoje de garantias e tudo que nós temos hoje de positivo, ele advém de uma luta muito grande no passado, de uma luta que envolveu sangue, suor, lágrima e movimento sindical. Então, a população precisa compreender que nós não podemos, de forma assodada, retirar o custeio sindical, retirar a obrigatoriedade de um imposto, porque o próprio Supremo Tribunal entende que a contribuição sindical é imposto. Agora, por óbvio, que se ele está previsto na Constituição Federal, nós vamos ter que trabalhar pela via correta no processo legislativo, e é o que vai ter que ser trabalhado junto ao Congresso Nacional. Creio eu que, de fato, existe um lobby muito grande do sistema patronal, né, para o fim do imposto, mas eu vejo com bons olhos o fato de que o próprio sistema patronal, uma própria confederação patronal, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade também questionando o fim do imposto. Isso é sinal de que para o próprio sistema patronal que conta com o sistema S, o fim do imposto causa um impacto severo. Aproveitando aqui que a senhora fez uma rápida digressão histórica, colocando aí a importância e o valor da organização sindical, da liberdade sindical na história brasileira, e remontando aqui as origens da contribuição na Constituição de 37, a Constituição inaugural do Estado Novo, na ditadura de Getúlio Vargas, era um contexto em que os primeiros sindicatos estavam muito vinculados, submetidos ao governo federal. E hoje, em pleno século XXI, no ano de 2018, mudou muito de lá para cá, doutora Caroline? Há mais independência, autonomia sindical hoje em relação aos primórdios, no que diz respeito à relação com o Estado, ou ainda se observa um cenário de muita e frequente interferência estatal? Essa pergunta é uma pergunta bastante capciosa.
e bastante inteligente. Nós temos questionado, sim, o quanto a legislação muitas vezes tem esvaziado o núcleo essencial dos direitos sociais como um todo. Nós temos muitas vezes a mão do Estado e muitas vezes até mesmo um ativismo judicial interferindo no movimento sindical. Eu não posso dizer que de 37 para 88, até porque a Constituição de 88, como todos sabem, é conhecida como Constituição Cidadã, e ela é realmente bastante ampla em conceito de direitos e de garantias, em previsão principiológica. Eu não posso dizer que de 88 para 87 a gente não teve mudanças positivas, nós tivemos sim. Mas eu também não posso negar que nós temos ainda uma mão estatal tentando interferir no movimento sindical. Não por outra razão, nós temos visto ao longo do tempo e nos últimos tempos, um enorme aumento de práticas antissindicais. Práticas antissindicais, na maioria das vezes, não deixa de ser a intervenção estatal na organização sindical. É a intervenção estatal que quer coibir a todo custo movimentos que deflagram greves, que quer coibir a todo custo a liberação de dirigentes sindicais, e é tão importante a figura do dirigente sindical ali na luta, no fronte. E nós temos muitas vezes o próprio poder judiciário interferindo, a questão do Ministério do Trabalho e muitas vezes do registro, que nem sempre flui da maneira correta e da maneira que se pretende que se pretende ter no movimento sindical. Muitas vezes o Ministério do Trabalho se comporta de forma completamente arbitrária, portarias arbitrárias. Então eu creio assim que o movimento sindical ele passa por um momento hoje de necessária reinvenção. Então escrevemos recentemente um artigo, muito provavelmente ele vai ser publicado na próxima semana, onde a gente relata um pouquinho disso, de Vargas a Temer, a desconstrução, e esse desconstrução a gente coloca desconstruir e construir do movimento sindical e sua necessária reinvenção. Então, o movimento sindical, diante de tantas afrontas, de tantas mudanças, ele precisa passar por uma reinvenção, sim. Não por outra razão, nós temos mais de 17 mil entidades registradas no Ministério do Trabalho. 17 mil? Mais de 17 mil, e sem contar que nós temos aí uns outros 3 a 5 mil processos em andamento no Ministério do Trabalho e um índice de filiação de aproximadamente 17% a 18%, o que significa que nós precisamos rever alguns conceitos. E um desses conceitos, eu diria, Ricardo, que é o seguinte: a representação sindical é um direito fundamental previsto também na OIT, Organização Internacional do Trabalho. Quando nós fragilizamos a representação, nós fragilizamos o cidadão, nós fragilizamos o trabalhador e, via de consequência, nós fragilizamos o próprio Estado democrático de direito. Precisamos, sim, passar por um freio de arrumação no sentido de nos colocarmos novamente no centro de um movimento extremamente importante para o nosso país, ainda mais quando vivemos agora um período de extrema retirada de direitos. Agora, claro, a representação sindical é um direito fundamental da nossa lei maior, também das convenções da Organização Internacional do Trabalho. Agora, a senhora falou em mais de 17 mil sindicatos registrados, 5 mil pleiteando o registro, nem sempre quantidade é qualidade. Exato. E aí, por isso, a necessidade de mudança. E em outros programas que eu já fiz aqui sobre reforma trabalhista, é comum ouvir a seguinte afirmação, de que antes de se pensar em uma reforma trabalhista, precisaríamos de uma reforma sindical. Já ouvi essa frase mais de uma vez aqui nos programas que apresentei sobre o tema. Agora, também confesso que eu nunca explorei essa frase para entender, e aí a questão que eu coloco à senhora, doutora Caroline, que mudanças são essas de uma necessária e talvez para ontem reforma sindical? É uma questão que até vai envolver, muitas vezes, a própria... Eu acredito que 17 mil entidades sindicais são
bastante. Não estou dizendo que a gente não tem, que tenha que frear, na verdade, a liberdade sindical, não, e a autonomia sindical, não é isso que eu quero dizer. Mas, de fato, nós temos alguns problemas que precisamos trabalhar e rever. Mas eu diria que a democracia sindical, muitas vezes, ela é colocada em xeque, né? Alternância, democracia sindical, nós precisamos de estatutos renovados, de estatutos que privilegiem em si essa democracia sindical. Creio que dentre as mudanças nós precisamos pensar em mandatos que privilegiem essa democracia. Nós temos, infelizmente, no país, nichos onde hoje, de modo geral, uma alternância saudável e não há um histórico de luta, porque nós não temos critérios de representatividade que é diferente de representação. Mas quando você vê uma entidade que ela não tem um histórico de luta, não tem um histórico de conquistas, não tem um histórico de ações, não tem um histórico em prol da categoria, você precisa desconfiar. É claro que elas naturalmente vão ser extirpadas. Com o tempo, ela não consegue sobreviver por ausência de representação. Agora, o que nós precisamos entender é que a representação depende de custeio. Se a gente quebra um custeio sindical, a gente fere de morte a representação. E aí você fere bons e maus. Sobre isso que nós precisamos pensar. Temos mais de 17 mil sindicatos. Quais são os critérios, em linhas gerais? É uma pergunta que automaticamente se impõe ser colocada. Os critérios para a abertura de um sindicato hoje? Veja, nós temos as comissões pró-fundações, né, pró-fundação, de entidades sindicais. Você precisa realizar uma assembleia que convoque a categoria, né? Não é convoque a categoria ou determinar a categoria que se pretende, na verdade, se organizar em sindicatos. Você precisa fazer essa assembleia, você precisa submeter essa assembleia ao crivo do Ministério do Trabalho. E a partir daí você tem uma portaria, que é a portaria 326, com algumas alterações, e são frequentes as alterações. Muito provavelmente vai vir uma nova alteração logo este ano ou no próximo ano. E a questão toda é que o lapso temporal é muito grande para que você obtenha um registro sindical. Nós tivemos uma alteração numa portaria, que é a portaria 1043, e nessa portaria ele trata da questão da dissociação e do desmembramento e da necessidade de acordo entre o sindicato que está desmembrando e o sindicato que pretende se criar, o que causa um tremendo tumulto temporal, inclusive. São regras que muitas vezes o próprio Ministério do Trabalho não consegue discernir no seu próprio âmbito interno. Então, hoje, você criar uma entidade sindical, ela demanda tempo, demanda dinheiro, demanda muita burocracia e muita paciência. Mas, apesar de tudo isso, nós não temos uma diminuição do número de registros. Apesar de tudo isso, nós ainda temos uma quantidade muito grande de entidade sindical registrada. E, por óbvio que o que eu estava dizendo com relação ao Ministério do Trabalho é justamente porque nós temos um ministério que não facilita ou não privilegia uma transparência necessária, às vezes na questão da fila, na questão de quanto tempo que demora, porque que alguns passam à frente dos outros e não por outra razão. Nós temos aí uma série de denúncias também com relação a esse importante órgão e a um importante setor que é a Secretaria de Relações do Trabalho. Então, precisamos, sim, de alterações que favoreçam
a transparência ou a agilidade, a celeridade e até que favoreçam, na verdade, a própria autonomia da vontade da categoria de se firmar em sindicato ou de se dissociar de um sindicato. Nós temos problemas sérios que precisamos enfrentar e isso é uma das formas que eu quero dizer. Muitas vezes o Ministério do Trabalho é essa mão estatal ainda interferindo, mesmo quando a Constituição diz que não pode haver ingerência estatal por parte, né, na organização sindical. É claro que o Supremo Tribunal Federal, a própria CLT outorga ao Ministério do Trabalho essa guarda da unicidade sindical, essa guarda do registro sindical. Mas o que eu quero dizer é que a estrutura que nós temos ali dentro muitas vezes não é tão fácil de lidar e de melhorar a organização sindical brasileira. Pelo contrário, muitas vezes nós temos agido de forma ali dentro, ou eles têm agido de forma ali dentro a pulverizar muito a organização sindical e estabelecer verdadeiras trincheiras de guerra, quando na verdade o movimento sindical precisa uniformizar a luta, unificar a pauta, retirar a bandeira, uma bandeira única, uma bandeira que trata só de uma central ou de outra, ou de um partido ou de outro. Esse não é o movimento sindical. O movimento sindical, ele é necessário para o Estado democrático de direito. Doutora Caroline Sena, advogada especialista em registro sindical do Ministério do Trabalho, secretária adjunta da Comissão de Direito Sindical e Associativo da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pós-graduanda em Direito Sindical. Doutora Caroline, muito obrigado por esta participação. Uma ótima semana. Até a próxima. Foi eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e me coloco ao dispor, sempre que necessário, da Rádio Justiça. Um abraço, Ricardo. Bom trabalho. Em Brasília, tempo não só esgotado como estourado no segundo bloco, no primeiro bloco do Justiça na Tarde. Portanto, vamos direto ao intervalo. Edição da hora e os últimos destaques do Poder Judiciário em todo o país. 10 minutos depois, tem mais programa e mais debate para você. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde.